segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado uma semana boa, né? E vamos lá para nossas aulas, né? Mais uma aula hoje. Nós iremos trabalhar as palavras com Z e com S nas páginas 30, 31, 32 e 33, ok? Lembrando vocês que nós temos aí os nossos amiguinhos para colocar o nome, né? Lembra que eles estão sem nome? Eu sugeri 2 nomes. O do menininho de ser Bob e a menininha ser Ritinha. Mas esse foi o nome que eu sugeri. Vocês podem escolher o nome e apresentar na plataforma na sexta-feira, ok? Vou ficar aguardando vocês, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. E nós vamos dar início à nossa aula de hoje fazendo uma oração, tá bom? Vamos lá, oração da sala. Olha só que legal que a tia achou para vocês. Aí diz assim: obrigado, meu Deus, por tudo que me tens proporcionado. Obrigado por esse novo dia. Ensina-me a ser uma boa pessoa e me ajude pelos caminhos difíceis. Sei que tudo que vem do Senhor é para o meu crescimento. Peço que me dê sempre clareza para aprender o que é ensinado e ser sempre um bom aluno. Essa é a oração de hoje para vocês, tá? Quero que vocês, quando for dar início à aula de vocês, em casa, façam essa oração, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. As palavras com Z e com S, ok? Então, ele diz assim, na número 1, ele diz assim: leia uma parte da fala da Bela Gil, lá naquele texto da entrevista, que não aparece nas páginas anteriores em que ela conta o que coloca na marmita da filha, tá? Vamos lá. Fazendo a leitura. E para variar, às vezes coloco pão integral com molho pesto, pão com mel e tahine, pão com gin, manteiga clarificada, pão de mandioquinha, abóbora cozida, frutas frescas, barrinha de cereais caseira, ovo cozido, cookie feitos em casa, chocolate 70%, beiju ou tapioca com queijo e leite cru. Então, aí ele diz assim: quais desses alimentos você tem por hábito consumir? Então, aqui é uma resposta pessoal. Você vai responder qual desses alimentos que estão aqui citados nesse pequeno trecho aqui desse texto, e você vai escrever embaixo na linha se você consome algum desses alimentos aqui. Provavelmente, vocês consomem um desses aqui com mais frequência: o ovo, o leite, a manteiga, né? Com certeza, esses são um dos produtos que vocês consomem bastante. Mas ele coloca aqui o pão integral, pão com mel, né? Pão de mandioquinha, abóbora cozida e frutas frescas. Acredito que vocês também devam consumir esses tipos de alimento aí, né? Então, vamos lá. Então, essa resposta é uma resposta pessoal. A tia não botou a resposta aqui, vocês vão ter que fazer, tá bom? Vamos lá. Na número 2, ele diz assim: leia em voz alta o nome de alimentos que Flor costuma levar em sua lancheira. O que a Flor, a filha da Bela Gil, costuma levar na lancheira para a escola? Aí ele diz assim: ovo cozido e barrinha de cereal caseira. São 2 alimentos que ela consome no lanche dela. Aí ele diz: qual a palavra é escrita com Z? Cozido ou caseira? Cozido. Qual a palavra escrita com S? Caseira. Então, nós estamos trabalhando o som da letra Z e a letra S. Então, cozido e caseira são 2 palavras diferentes,
mas escrita com S e com Z, com o mesmo som. Tá? Vamos lá. É tanto que ele diz assim, nessas palavras, os sons são representados pelas letras Z e S, são iguais ou diferentes? São iguais, porque quando você diz cozido e caseira, eu tenho o mesmo som, não é? Embora as palavras sejam escritas diferentes, ok? Vamos lá. Ele diz que o mesmo som pode ser representado por 3 letras diferentes. Por isso é preciso ficar atento à grafia das palavras. No momento da escrita, vocês têm que estar atento, porque o som às vezes é igual. Mas a grafia, ou seja, a escrita, é diferente, tá bom? Então vamos estar atento aí no momento de falar a palavra, ok? Vamos lá. Ele diz, ligue o que combina. Aí nós temos de um lado limão, batata doce, alface, uma dúzia. Do outro lado, ó, limão, azedo, combina, né? Batata doce, cozida, também combina. Alface com azeite também combina, porque é uma saladinha maravilhosa, né? Alface com azeite. E uma dúzia de ovos. Eu vou ao supermercado, compro uma dúzia de ovos. Aí ele diz, copie as palavras da atividade acima que são escritas com Z. Então, você vai copiar somente as palavrinhas que são escritas com a letra Z. Então, vamos lá ler as palavrinhas. Lembrando que sempre que for escrever a palavra, faça a leitura da palavra, tá bom? Para você memorizar, porque a mente, ela tem que ouvir o que você fala para poder gravar, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós temos a palavrinha, ó, cozida, dúzia, azedo e azeite. Todas essas palavras são escritas com a letra Z. Bom, vamos lá. Aí ele diz, leia estas palavras. Vamos lá, repetindo com a tia as palavrinhas que estão nesse quadro, tá? Zagueiro, zoológico, Ziraldo, Zuleika, zero, granizo, gaze, amizade, zebra, zelador, azulado e buzina, zíper, 19, desenho. Ok? Vocês perceberam que todas essas palavras são escritas com qual letra? Com S ou com Z? Todas essas palavras são escritas com a letra Z. Ok? Agora ele diz no quadro aqui. No quadro, copie as palavras de acordo com as sílabas indicadas. Então, nós temos a família do Z, ó. Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Né? Família do Z. Aí ele diz assim, para você buscar lá no quadro todas as palavras que são escritas com a letra Z. Aí nós temos aqui, ó, zagueiro e amizade. Tem a sílaba ZA. Agora você vai procurar as palavras que tem a sílaba Z. Então vamos lá. Gaze, zelador, zero, 19, zebra e dezena. Prestaram atenção? Agora com a sílaba Z. Ó, zíper, Ziraldo e buzina. Todas utilizamos a sílaba Z e Z. Agora o Zó, zoológico e granizo. Zu, Zuleika e azulado. Vocês observaram que para formar a família do Z, nós precisamos utilizar o quê? As vogais. Quais são as vogais? Lembrando aí, quem sabe? Vamos lá. São 5. Vamos lá lembrar quais são as vogais? A, E, I, O, U. Para formar a família do Z, precisa juntar as vogais. Quando nós juntamos, aí nós formamos, ó, Zá,
Zé, Zi, Zó e o Zu. Ok? Entenderam aí? Todo mundo? Muito bem, vamos continuar. Aí ele diz assim, aqui no número 6, também é uma questão pessoal. Porque ele diz assim, pesquise em revistas e jornais 2 palavras escritas com Z, escreva-as aqui, depois leia essa palavra para os colegas e diga o significado dela. Se necessário, consulte o dicionário. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pesquisar 2 palavras com a letra Z. Você vai ler essas palavrinhas para o papai ou para a mamãe, né? Porque os coleguinhas não estão em sala. E você vai procurar descobrir qual é o significado dessa. Aí você vai escrever aqui no quadradinho, nos 2 quadradinhos, são 2 palavras. E você vai procurar pesquisar qual é o significado dessas palavras. Você pode pedir ajuda do papai e da mamãe e pesquisar na internet se você não tiver o dicionário na sua casa. Tá? Então, vamos lá. Leia as palavras e pinte as vogais, ó, que estão antes e depois da letra S. Então, você vai ler as palavras e vai pintar somente as vogais, as que estão antes e as que estão depois da letra S na palavra. Entendeu? Vamos lá. Lendo as palavrinhas aí. Ó, asa, presente, bisavô, parafuso, desenho, raposa, visita e mesada. Então, você vai pintar todas as letrinhas que são vogais, que estão escritas antes da letra S e a que está depois da letra S, tá? Nós temos a palavra asa, nós temos o A, antes você pinta, aí tem o S. Depois do S tem outra letrinha A, você pinta também, porque ele está dizendo para você pintar as vogais, que vem antes e depois da letra S. Então, vamos lá, na atividade número 8, ele diz assim, leia as palavras, presta bem atenção, tá? E passe somente por aquelas em que a letra S representa o mesmo som de S em caseira. Então, ele está dizendo que você vai pegar e vai passar pelas palavrinhas que têm o mesmo som da palavra caseira. Então, você tem que repetir mais de uma vez a palavra caseira, o seu cérebro memorizar, para você poder começar. Aí você vai lendo as palavrinhas e vai passando o risquinho até chegar no final, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a palavra vaso, casa, máscara, fósforo, sapo, camisa, mesa, sabonete, sofá, vestido, casaco e rosa. Então, vamos lá ver quais são as palavrinhas que têm o mesmo som da palavra caseira. Nós vamos lá, ó. Vaso, passou pela palavra casa, passou pela camisa, passou pela mesa, pelo casaco, chegou na rosa, tá? Então, se você passou ali seu risquinho por essas palavras, porque elas têm o mesmo som da palavra caseira, tá? Aí, nós temos na atividade número 9, uma cruzadinha. Eu escrevi aqui somente as palavras que vocês vão usar aí na cruzadinha. Então, vocês têm aí no livro de vocês as figurinhas, né? E aqui estão as palavras. Você vai colocar dentro dos quadradinhos, uma letra em cada quadradinho, ok? Porque não se põe 2 letras na cruzadinha, no quadradinho da cruzadinha. É somente uma letra. Então, se eu tenho a palavra lapiseira, você conta quantas letras tem a palavra lapiseira. Você vai lá no desenho, lapiseira, e vai contar quantas letrinhas tem. Por exemplo, lapiseira, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem 9 letras. Então, tem que ter 9 quadradinhos. Você põe uma letra em cada quadradinho. Ok?
Então, vamos lá. Nós temos lá lapiseira, agasalho, gasolina, camisola, blusa, besouro, parafuso, tesoura, tesouro e asa. Então, essas são as palavras que vocês vão preencher a cruzadinha, tá? Espero que vocês consigam entender. Se não entendeu, repete o slide de novo, que a professora está explicando como que é para colocar na cruzadinha as palavras, tá bom? Então, vamos lá. Aí, essa aqui foi a última atividade desse conteúdo, que é sobre a cruzadinha. E a tia deixa aqui uma mensagenzinha para você, tá? Que diz assim: você é tão especial, quero vê-lo crescer cada vez mais, ok? Se você continua fazendo suas atividades, continue estudando, tá bom? Não deixe suas tarefas acumular, não fiquem com preguiça de fazer as atividades, tá bom? Sempre peçam a ajuda do papai e da mamãe para vocês fazerem suas atividades. Estejam na hora da sua aula como se você estivesse na escola, tá? Pegou seu caderno, pegou seu livro, seu lápis, borracha, sentou num lugar adequado para fazer sua tarefa. Não faça a tarefa deitado, tá? Porque aqui na escola ninguém fica deitado. Nós ficamos o quê? Sentadinhos, né? Cada um na sua mesa. Então, procure um local adequado para fazer suas atividades, tá bom? Boa sorte para vocês, boa aula, bom final de semana. Ah, lembrando dos amiguinhos, ó, vou apresentar ele mais uma vez para vocês, ó. O Bob, que a tia colocou esse nome, mas eu não sei se vocês vão querer que fique esse nome Bob. Mas ele parece meio com o Bob Esponja, não é? E a amiguinha dele, que é eu dei o nome de Ritinha, mas eu estou esperando vocês darem o nome para ela, tá bom? Boa aula, até mais. Tchauzinho para vocês, coleguinhas. Semana começou e a nossa aula também. Bem-vindo, segundo ano, a mais uma aula, a mais uma semana de aula. Bom, desejando desde já a vocês que tenham uma ótima semana de aula, ok? Vamos dar início então à nossa aula de história. O que nós vamos ver hoje na nossa aula de história? Nós vamos dar continuidade ao assunto sobre a vida em outros tempos, né? Os registros deixados pelas pessoas e por nós também. Lá na página 16 do livro de história de vocês, nós vamos dar continuidade nesse assunto. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos conhecer um pouquinho sobre as histórias vividas por outras pessoas, né? Como essas histórias, elas dão um marco em nossas vidas. Por que nós devemos guardar essas lembranças na nossa memória, em registros fotográficos, em vídeos? Por que nós devemos guardar as lembranças de nossas vidas? Para passar a outras pessoas, não é verdade? E a gente viu também que a questão das mudanças não está só em nós, né? No que nós fazemos, nas nossas atitudes, mas está também aonde? No nosso dia a dia, ao nosso redor, através das paisagens também. É o que nós vimos durante as nossas aulas, é o que nós estamos vendo em nossas aulas de história, de geografia também. As mudanças das paisagens, elas também contam histórias sobre alguma coisa. Olha só, aqui no capítulo 5 foi o resumo do que nós vimos durante as nossas últimas aulas, né, de história. Então observem só, histórias de imaginação são diferentes de histórias vividas. Foi uma coisa que nós vimos, as histórias, elas não estão só na nossa vivência, mas também na nossa imaginação, na imaginação de vocês. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode contar história inventada, né? Histórias, alguma coisa que a gente sonhou, ou alguma coisa que o pai de vocês ou a mãe de
de vocês, quem está perto de vocês, né, passou. São histórias que podem ser reais ou histórias imaginadas, contadas aí em nossa cabeça. Entre muitos povos africanos, os griots são responsáveis por preservar tradições e narrar histórias. Foi outro assunto também que nós vimos durante as nossas aulas. Uma forma de conhecer a história das pessoas é ouvir os relatos sobre os fatos que elas vivenciaram. É sempre bom conhecer a história das pessoas, né? Histórias de vivência, a história de aventura de alguém é sempre legal conhecer. Para estudar a história das pessoas e dos lugares, os historiadores utilizaram diferentes tipos de documento, os quais podem estar registrados em forma de textos escritos, entrevistas, imagens e objetos também, além de construções, entre várias outras coisas. Então eu sei muito bem que vocês já devem estar muito bem entendidos, né? Terem compreendido aí esse assunto aí, ok? Então vamos seguir com o nosso conteúdo de hoje, né? A vida em outros tempos, lá na página 16. Nós sabemos que além das mudanças que ocorrem na nossa vivência, as paisagens elas também mudam, elas também se diferenciam. Além disso, a gente sabe que as brincadeiras também mudam, né? As questões ao nosso redor, além das paisagens, tudo isso muda. Vocês viram aí que nós, na nossa última aula de história, se vocês tiverem assistido, na nossa última aula de história, nós vimos duas imagens, que foi a tarefa que nós fizemos. Dentro dessas duas imagens estava o quê? As crianças brincando, né? Antigamente de pipa, de bambolê, entre várias brincadeiras ao ar livre, e as outras crianças brincando de videogame, que são brincadeiras atuais. E antigamente as pessoas também elas tinham seu modo de viver, já é diferente do nosso atual. Nós temos aqui exemplo, ó. Exemplo de como muitas mulheres se vestiam antigamente. Olha só, mulher passeia com criança no Rio de Janeiro. Essa imagem ela é de 1930, olha só que legal, né? A diferença, olha a criança também, o modo de vestir da criança também é diferente. A gente percebe já de cara que é uma imagem antiga pela fotografia, pois ela não é colorida. Na próxima imagem nós temos o que? O modelo de automóvel no passado. Olha só que legal, né? Os carros antigamente. Essa fotografia aí é na Avenida Paulista em 1928. Olha só que legal, né? Os carros eles vão mudando a cada dia também, bem diferente. Muitas mudanças ocorreram desde que os seus avós e seus pais eram crianças. Então pergunta aí para quem está ao redor de vocês, como é que era a vivência antigamente? Como é que eram as coisas antigamente? Eram mais fáceis? Eram mais difíceis? Como é que as coisas elas ocorreram, né? Como é que essa mudança ocorreram até os dias atuais? Olha só, nessa próxima imagem aí nós temos o que, né? O fotógrafo, olha só, um fotógrafo chamado Lambi Lambi, né? Olha só que interessante, ele tirava fotografia aí, colocava o pano na cabeça e tirava a fotografia, bem diferente, né? De hoje, é bem incrível mesmo essa imagem aí. Nós vimos essas imagens aí, a gente nem acredita que isso realmente existiu. Na próxima imagem nós temos um telefone público chamado orelhão. Esse telefone público ele foi muito usado pelas pessoas, né? Existem algumas cidades do interior que ainda utilizam o telefone público, né? Instrumento bastante usado aí no passado. Hoje em dia já não existe mais, você passa pelas ruas, já não vê, mas existem locais no interior que ainda possuem aí o chamado orelhão, ok? Então aí esse é o nosso conteúdo relacionado aos tempos no passado. Aí como prática de atividade vai ficar a página 18
e 19. A gente já está quase fechando o nosso conteúdo de história. Nas nossas próximas aulas, nós vamos fazer a correção e fazer a revisão de tudo que a gente viu até o momento, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigado, beijo e até a próxima aula. E aí, galerinha, beleza? Mais uma aula de educação física, professor Thiago, mais uma aula teórica, tá? Conteúdo do terceiro bimestre sobre nossas atividades, né? Avaliativa que vai para a plataforma. Continuando sobre o basquetebol, tá? Anotem aí, 14/9/2020, segundo ano A e segundo ano B. A gente vai fazer aquela revisão sobre um pouco da história e depois a gente dá continuidade aos fundamentos, tá? O basquete é um esporte criado nos Estados Unidos, né? Foi criado nos Estados Unidos. Em 1936, nas Olimpíadas de Berlim, o basquete masculino se tornou um esporte olímpico. Não esqueçam disso, tá? Gravem aí. Aí aqui eu venho trazendo um pouco da história do basquetebol no Brasil, né? Oscar Schmidt é o maior jogador brasileiro de todos os tempos. Teve gente na avaliativa que errou, então atenção, leiam, entendeu? Leiam a avaliativa que vai para a plataforma, tá? Para marcar a opção correta, tá? Leiam. Tá tudo aqui, o que eu estou passando aqui eu estou cobrando na plataforma, beleza? Aqui são os fundamentos básicos também, entra no conteúdo, passe, drible, arremesso, lance livre e rebote. Eu venho passando um por um explicando. Passe no peito, né? A bola aqui só para poder, né, trabalhar, o passe no peito, a execução. Drible, falei na outra aula, a imagem vem trazendo um drible, tá? É o que? O corpo um pouco abaixo, cabeça elevada, joelho flexionado e você vai usar a habilidade para poder passar pelo atleta. O arremesso é o que? O principal do jogo, né? Onde a gente faz o arremesso com uma ação de ataque. De que maneira? De onde pegar a bola e arremessar. Lógico, perto do garrafão. Para poder fazer de 2 a 3 pontos, certo? Posso correr com a bola? Não pode. Do ato que você pegar a bola, você já pode, né? Não vou botar a bola debaixo do braço e correr. Pegou a bola, dá uma quicada, trabalha, já pode fazer o arremesso. Lance livre. O que é lance livre? É como se fosse um pênalti no futebol, só que entrando do basquetebol. Entendeu? É onde há uma falta, o juiz marca e você tem a chance de poder fazer a pontuação sem ninguém lhe atrapalhar. É o quê? É um arremesso com uma das mãos, efetuado lance livre. Tá entendendo? Você tem 5 segundos para executar. É importante que mantenha o peso do corpo nas pernas para poder ter o quê? Força na hora de arremessar. Beleza? Outro fundamento importante chama rebote. Você vai fazer a cesta, bate no garrafão e volta. Você chama rebote. Tá? Parte o quê? Caiu no chão, o jogador pega, já pode fazer o ponto novamente. É chamado rebote. E eu venho explicando isso. O rebote. Partindo de uma posição de guarda, o jogador da defesa procura através de um trabalho de pernas para evitar que o adversário tome a bola. É importante que durante o lance da bola, o defensor não olhe para a trajetória, e sim para o jogador, porque onde a bola vai se posicionar para poder ninguém se machucar, pegar essa bola e fazer o arremesso. Correto? E aqui eu vou falando um pouco das regras. A bola pode ser arremessada, como eu falei agora, em qualquer direção. De onde você pegou, você já pode arremessar. Pode tapear a bola para qualquer direção. De que maneira? Eu estou com a bola, eu posso dar soco? Eu posso bater com o punho? Não, é tapear, para poder pegar essa bola do adversário. Se você não tapear, vai ser dado como falta. Correto? O jogador pode correr com a bola? Que não falei, não pode correr com a bola. Pegou a bola, quica, dá o passe, acabei de falar agora, que passe? Passe no peito, né? Pode dar o passe quicado, mas tem que dar o passe. Então, galera, continuando. Durante o jogo,
tem 4 períodos de 10 minutos, certo? Já na NBA são 12 minutos, correto? Atenção, leiam a atividade que vocês estão fazendo, correto? Porque tem a atividade que eu passei, tem gente que errou essa questão, tá? Duração do jogo do basquetebol, 4 períodos de 10 minutos. Já na NBA, 4 períodos de 12 minutos, correto? O terceiro período, com uma duração de 15 minutos e intervalo de 2 entre o primeiro e o segundo período. Então vocês têm que ler para poder marcar a questão certa, tá bom? A aula de hoje foi isso. Finalizamos. Na próxima aula vou trazer mais conteúdos, aprofundar mais sobre a história, fundamento e basquetebol no mundo e no Brasil. Valeu, galerinha!